na página 87, Marcos, quando fala sobre o campo espiritual. Marcos. Ele voltou. Marcos, ele voltou. Pode começar. Tá gravando? Então a gente pode começar com essa pergunta, né? Podemos, claro. Só que eu vou ter que voltar porque eu não tive a oportunidade de acompanhar vocês na semana passada. Mas eu já vi onde está escrita a palavra aqui, campo espiritual. Sim, não era só, a grosso modo, especificar, né? Porque, assim, o que ele entende dessa questão do espiritual, porque uma das coisas que é muito rebatido, assim, pelos consteladores, por vocês, né? Vamos colocar assim, que são a maioria consteladores, é que não se pode misturar essa terapêutica com questões religiosas, né? Aí entrou em conflito nessa questão espiritual. Ou esse espiritual é um alcance diferente do espiritual, entendeu? Que comumente a gente conhece. Sim, Bom, então primeiramente dizer assim, boa noite a todos. Né? Hoje nós continuamos a leitura do livro Olhando para a Alma das Crianças. Agradecer a todos aqui por estar de volta. É o primeiro encontro nesse ano. A Milton, a Alice, todos que dão esse suporte maravilhoso para nós. Então a Cristiane fez uma pergunta com relação a essa expressão que o Bert usa, né? Esse campo espiritual. Ou tantas e tantas vezes também, né, Cristiane, você vai ouvir ele falar do amor do espírito. Uhum. E você já colocou muito bem, assim, porque nós não devemos atrelar a constelação familiar com qualquer questão religiosa, não é? Ou mesmo esotérico, ou astrologia. Então, a constelação familiar ela não está vinculada a nenhum tipo de religião. Quando o Bert Hellinger ele traz para nós assim esse amor espiritual, aí eu vou recordar um pouquinho o que nós falamos lá atrás sobre as consciências, assim, a consciência individual, a consciência familiar, né, a consciência do grupo, essa consciência que é um pouco mais ampla, e depois essa grande consciência que abarca tudo, que seria essa consciência do espírito. E várias vezes a gente ouve nomes diferentes para isso, né? A grande alma, lá atrás também já se falou de inconsciente coletivo, mas é nesse sentido que o Bert se refere ao campo espiritual. Então, não é nada ligado a uma religião específica, ou, por exemplo, ao espiritismo, que muitas vezes, quando fala, né, desse campo do espírito, algumas pessoas vinculam ou têm uma imagem relacionada ao espiritismo. Não é isso. Até porque o que o Bert traz, e o que ele sempre fala, é dentro dessa consciência maior que abarca a tudo e não exclui nada. Então, todas as vezes que a gente falar de amor do espírito, consciência espiritual ou algo assim, tenham em mente, então, que é esse grande amor que não exclui nada. Onde o Bert olha e diz assim, olha, todos estão a serviço. Ainda que eu não compreenda naquela oportunidade o que acontece, por mais difícil que seja, porque existem, claro, destinos, né, difíceis, assim, quando a gente olha à primeira vista, dentro desse campo espiritual, dentro desse amor do espírito, eu não julgo, eu olho e eu vejo que isso também faz parte de um todo muito maior. Então é nesse sentido quando nós falamos em campo espiritual, olhar sem qualquer tipo de julgamento, não é? E sem excluir nada. E aqui também vale aquele conceito assim da boa e da má consciência, né? Do bem e do mal. Não existe isso dentro desse campo espiritual. Não existe aquilo que eu tenho talvez a minha imagem de bom, aquilo que eu tenho a minha imagem de mal. Aquilo faz parte de um todo e também contribui, está a serviço para esse algo maior, mesmo que a gente não entenda naquele momento. Porque eu sei, existem situações que são bem difíceis de você dizer sim para aquilo que se apresenta naquele momento, assim, né? Situações que exigem de nós. Agora, dentro desse campo espiritual, Cristiane, isso faz parte também e isso está a serviço e nós não sabemos, talvez, do que naquele momento.
Ok. Tá? Então, obrigado por essa pergunta, assim, e é bem importante a gente deixar claro, né? Uhum. Porque alguns falam assim, o Bert foi padre, então ele tem uma tendência a isso. Outros vêm e falam, não, mas ele fala do espírito, então ele tem outra tendência àquilo. Ou a Sophie tem uma determinada tendência. Então, assim, gente, Uhum. dentro desse campo espiritual, todos fazem parte. Todos têm um lugar, ninguém é excluído. Nada é excluído. Meu celular aqui, o reconheceu a minha voz aqui e começou a conversar comigo. Respondido? Respondidíssimo. É isso. Então, podemos começar a leitura. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre isso que eu falei? Ótimo. Cláudia, diga. Teu microfone está fechado, Cláudia. Foi, estão me ouvindo? Oi. Vamos compartilhar sobre isso, né? Sobre o que significa espiritual na visão do Bert Hellinger, principalmente depois do último Hellinger Camp, foi a primeira vez que eu fui, né? E para a gente captar essa dimensão, eu percebi o quão é fundamental a prática da meditação. Assim, eu efetivamente percebi que sem meditação pode ficar um pouco abstrato a gente compreender o espiritual para além do conceito religioso que geralmente a gente tem, né? Então, eu tô, na medida do possível, praticando, né? Porque é sempre um desafio, porque na loucura do dia a dia é incrível, né? A gente sempre tem algo mais importante do que parar tudo e meditar. Mas vamos lá. Mas, assim, encorajo. Porque hoje a gente teve aula com a professora Isabela, né? Na turma T2 de Direito Sistêmico, quando ela fala assim que, olha, o Bert teve insights porque ele meditava, assim, isso é real, entendeu? É outro campo de acessar informação, é outro modo de acessar informações, conhecimentos, né? E isso com todas as dificuldades diárias, mas assim, isso também tem sido um aprendizado para mim. É isso que eu tenho a compartilhar. Ótimo, Obrigada. Cláudia. Ótimo. E isso é realmente muito importante, assim, porque a meditação, ela traz para nós o que o Bert chamou assim de centramento. Então, assim, quem esteve com o Bert Hellinger teve a oportunidade de sentir a presença do próprio Bert Hellinger e o quanto, assim, o tempo todo ele estava centrado. Né? E, inclusive, assim, no seu silêncio, ele nos dizia muita coisa. E a meditação, ela traz isso para nós. Nós conseguimos chegar nesse nosso centro. E dentro desse nosso centro, existe essa grande conexão com nós mesmos e com esse todo no qual estamos inseridos e todos fazem parte. E aí vem esse grande amor que envolve a todos nós. Quem teve agora no seminário com a Sophie, ela acabou de falar assim, e ela falou muito sobre o eu como ponto de partida. Né? Então, assim, esse eu mais profundo, assim, esse profundo ser nosso, você entrar em contato com esse seu eu. E eu me lembro uma vez, eu já compartilhei aqui em algum grupo, que eu perguntei para a Sofia essa questão do eu, e ela fez um trocadilho comigo, assim, falando sobre a palavra em alemão. Porque eu falei assim, mas esse eu, ele exige estar sozinho? Eu fiz uma pergunta para ela, assim, mais ou menos nesse sentido. Tô resumindo aqui. E ela fez um trocadilho, assim, porque a palavra em alemão allein significa sozinho. E alles ein significa todos um. E ela me deu uma grande resposta com relação a isso, que, assim, chegou no fundo do meu coração, assim, que esse sozinho, e a partir dessa meditação, Cláudio, que você trouxe, e desse centramento, não existe esse sozinho. Na verdade, estamos alles ein, todos um, e todos, assim, conectados.
Sabe, aquilo fez todo sentido para mim, me trouxe assim realmente um conforto no coração, assim, porque a gente sabe que nessa caminhada, tantas e tantas vezes, sim, é preciso você seguir sozinho em alguns bons momentos dessa caminhada, mas não estamos sozinhos, né? Estamos sim quando centrados, conectados com todos, com tudo. E é dentro desse amor do Espírito que a gente permanece assim, sendo esse todo, né? Fazendo parte desse todo. E isso é muito legal quando a gente medita, quando a gente para, quando a gente olha para si e quando a gente encontra em nós mesmos esse centro. É ali, bem nesse centro. E a partir desse centro que a gente pode tomar assim decisões e olhar o caminho, né? Eu gosto muito de uma parte do livro da Ordens da Ajuda e eu chamo ali o caminho fenomenológico do saber do Bert Hellinger, que é quando ele faz a distinção entre assim, observação, percepção, compreensão, sintonia, e aí, sim, a partir de todo esse conhecimento, a gente tem uma revelação, a gente sabe o próximo passo. Só para falar rapidinho, que eu vi que as pessoas ficaram me olhando agora aqui. Assim. Observação seria assim, uma observação detalhada de algo. Então, imagine um grande quadro, você tem uma visão dos detalhes, mas você se perde do todo, porque você está olhando apenas uma pequena parte. Eu observo uma parte de um todo maior. Então, a minha observação, ela é limitada ainda. Depois disso, vem a percepção. Aí eu já amplio um pouco o meu olhar, como se eu afastasse, então, para olhar essa grande tela de uma forma mais distante. Ela é mais ampla, porém eu perco também nos detalhes. A compreensão já seria a união, então, dessa observação e da percepção. E aí sim eu tenho, então, algo que me vem, né? Que vem essa compreensão. Eu faço uma união desse olhar amplo e também aquele olhar mais aproximado. E a sintonia aqui, só para resumir, seria, primeiro, intuição. A intuição seria, assim, eu sei qual é o próximo passo a partir disso. Né? Então, eu observo, percebo, compreendo, e a partir de mim vem essa intuição no sentido de qual é o próximo passo a ser dado. E desse próximo passo, eu dou esse passo em sintonia com tudo. Então, esse é o que eu, de vez em quando, eu falo assim, olha, esse é o caminho fenomenológico do saber, do Bert Hellinger. Né? Passar por todos esses passos. E a gente só passa por eles estando centrados. E aí, nesse aspecto, aquilo que a Cláudia trouxe, a meditação nos auxilia bastante. Certo? Podemos começar? Podemos, Cristiano. Estamos na página 89, começando o subtítulo Tudo. Antes de fazermos um exercício, lerei um pequeno texto de um livro novo meu, Verdade em Movimento. Nesse livro há um breve texto que resume, em um nível filosófico, o que acabei de explicar. O texto se chama Tudo. Tudo pode apenas ser tudo porque está conectado com tudo. Portanto, cada pessoa está conectada com tudo. Assim, nada pode ser individual. Apenas é individual porque está conectado com tudo. Porque dentro daquilo que é individual, também está presente todo o restante. Por isso, sou tudo ao mesmo tempo. O todo não pode existir sem mim, e eu não posso existir sem o todo. O que isso significa para a maneira como vivo, a maneira como sinto, a maneira como sou? Vejo em cada pessoa todas as pessoas e dessa forma também me vejo nela. Também sinto em mim todas as outras pessoas, cada uma da maneira que é, e cada pessoa encontro todas as pessoas e nelas também me encontro. Então, como posso rejeitar algo nas pessoas sem também rejeitar a mim mesmo nelas? Como posso me alegrar com elas sem também me alegrar comigo mesmo dentro delas? Como posso desejar algo de bom a alguém sem desejar o mesmo para mim e para todas as outras pessoas?
Como posso me amar sem também amar todas as outras pessoas? Quem vê a todos, em todos também se vê em todos. Também se encontra consigo em todos. Também se acha em todos. Assim, quem prejudica o outro também prejudica a si mesmo. Quem fere o outro, fere também a si mesmo. Quem ajuda o outro, ajuda também a si mesmo. Quem priva alguém de algo, também priva a si mesmo, e quem diminui alguém, diminui a si mesmo. Quem ama verdadeiramente os outros, ama a todos. Assim, amor ao próximo é igual a amor a tudo, incluindo o amor a si mesmo. É o amor puro e o amor preenchido, pois tem tudo em tudo, principalmente a si mesmo. A grandeza. No final, ressonância significa eu amo a todos. Se estou em discórdia com alguém ou rejeito alguém, saio da ressonância com o todo e não posso me desenvolver em sintonia com o todo. Qual é a solução? Acolho em meu coração tudo aquilo que rejeito. Assim, encontro amor a tudo. Através dele me torno grande. O que significa grandeza aqui? Reconheço que sou igual a todas as outras pessoas e que elas são iguais a mim. Assim, estou ligada ao todo e através do todo sou grande. Meditação 1. Para quem olha a nossa doença, agora fechem os olhos. Farei uma pequena meditação com vocês, na qual poderão sentir o que significa ressonância e como ela atua em nós. Vão para dentro de seus corpos e sintam onde algo dói, onde algo está doente, onde algo não está funcionando. Aquilo que dói ou não funciona está claramente em dissonância com o nosso corpo. Deitamo-nos interiormente ao lado dessa dor, ao lado dessa doença, ao lado desse órgão e sentimos com a doença, com esse órgão, com essa dor, para onde estão olhando. Com que está em ressonância essa doença? Com que pessoa que talvez tenha sido rejeitada ou esquecida ou demonizada ou julgada? Esperamos até podermos entrar nesse movimento, até vibrarmos com ele e, talvez, de repente, vejamos para onde essa doença olha. Por exemplo, para uma criança que morreu precocemente ou nasceu morta, ou foi abortada ou entregue a outros, ou para alguém que tenhamos julgado criminoso, com quem nós e nossa família não queiramos ter mais nada a ver. Olhamos para essa pessoa como um de nós e dizemos internamente a ela, junto com a doença: agora eu vejo você. Eu sou como você. Você é igual a mim. Agora lhe dou um lugar em minha alma e em nossa família. Agora você está conosco novamente. É um de nós. Você não é melhor e nem pior perante uma força maior, para a qual somos todos peças de xadrez com as quais ela joga de diversas maneiras. Reconhecemos que você é igual a nós e nós iguais a você. Talvez também possamos ir até outras pessoas que tenhamos rejeitado, de quem tenhamos raiva, diante das quais tenhamos nos tornado culpados ou que tenham se tornado culpadas diante de nós e dizer a cada uma delas: sim, sentimos o que muda em nosso corpo, em nossa alma e em nosso amor. Cristiane, vamos só fazer uma paradinha. Ok. Porque isso aqui é justamente toda a introdução que a gente fez. Vejam a ressonância daquilo que surgiu. E esse movimento aqui é justamente o movimento do amor do espírito. Então, assim, esse é o olhar, por exemplo, para a doença. Porque, geralmente, assim, quando chega uma doença, as pessoas querem se livrar o mais rápido possível dessa doença, né? Sem olhar para essa doença e qual é a mensagem que ela deseja trazer para você e que vem de todo o sistema, né? Algo que serve a todo o sistema. Então, esse amor exigente aqui de você, por exemplo, essa é uma bela imagem de você se deitar junto com essa doença, né? E de repente talvez venha a imagem de quem está sendo excluído, rejeitado, né? Esquecido, né? Aquele que deixamos para fora e que está novamente querendo estar aqui e fazer parte.
E aí vem esse olhar do Espírito assim para nós, né? Olhamos com esse grande amor, que acolhe tudo e a todos. E que reconhece o outro também igual a nós. Veja como isso é exigente, assim, não é? Quando você fala dessa igualdade, e essa igualdade, assim, é claro que isso é lá na essência, não é? Temos as nossas características próprias. Eu lembro uma vez que eu estava num evento e falei dessa igualdade. Mas essa igualdade significa, assim, lá no fundo, é assim que, olha, aquele outro que está diante de mim, eu reconheço que ele pode ser exatamente como é. Assim como todo o sistema dele pode ser exatamente como é. E, por favor, você também me reconheça como eu sou e reconheça todo o meu sistema como também somos. Sabe, é essa igualdade que chega nesse nível de amor, nessa balança assim de igualdade. É muito superficial dizer eu sou igual a Cristiane aqui e nossas características são todas diferentes. Mas lá nesse ser, lá nesse íntimo, quando eu te reconheço que você pode ser exatamente como é e você também me dá essa oportunidade de ser exatamente como eu sou, entramos dentro dessa igualdade que nos liga e que nos liga a todos. E eu lembro que eu falei dessa igualdade, eu estava num evento e a monja Quen estava participando também, né? Então, assim, quando eu comecei falando dessa igualdade, eu percebi que na plateia deu assim, como? É claro que a gente sabe, nas diferenças a gente cresce, a gente evolui. Então, assim, deixar claro como é essa igualdade, como é dentro desse amor mais puro essa igualdade. Então foi interessante também, assim. E é legal quando eu vejo o Bert falando isso, assim, olha, reconhecer que somos iguais e assim estamos todos ligados e essa ressonância chega em todos. E aí, a Cláudia, né, eu falei assim, aquela palavrinha lá do alemão, alles ein, seria esse todos um mesmo, dentro desse grande amor. Alguma pergunta, gente? Eu não tô... Deixa eu ver se tem mensagem, que hoje a Larissa de vez em quando estava por aqui, né? Mas ela não vai estar mais, pelo menos por enquanto. Não tem perguntas aqui nas mensagens. Alguém tem alguma pergunta? Então podemos seguir, Cristiane. Ok. Meditação 2. Para quem olhávamos quando éramos crianças, esse foi um primeiro passo para sentirmos o que significa ressonância. Como ela atua em nós e como podemos vivenciar algo completamente diferente através da ressonância, algo diante do qual estávamos fechados. Agora, algumas conclusões. Com elas, poderemos prosseguir com o exercício. Fechem novamente os olhos. Olhem para vocês quando eram crianças e para como se comportavam. Às vezes, nos comportávamos de uma forma que preocupava nossos pais. Talvez pensassem, há algo de errado com essa criança. Como ela pode se comportar dessa maneira? Como é que ela pode, por exemplo, se retrair, ter medo, ficar com raiva, ser impaciente, não querer aprender, desistir como se tivesse perdido as esperanças? Seja como for, agora vocês olham para essa criança que foram um dia e sintam. Para onde vocês olhavam quando crianças, quando se sentiam e se comportavam dessa maneira? Para onde se dirigia o amor secreto? Com quem estávamos em ressonância profunda? Que pessoa desejava tornar-se visível através de vocês para ser finalmente olhada e amada? Vocês podem dizer ao pai, à mãe, a ambos ou a outras pessoas: por favor, olhem comigo para lá com amor. Então vocês podem reconhecer o quanto amávamos quando crianças, talvez de uma maneira diferente da esperada, mas em conexão profunda com alguém que não pôde pertencer. Vocês sentem como eram bons e como ainda são, ok? Esse foi o segundo passo. Meditação 3. Para quem nossos pais olhavam quando eram crianças, agora daremos mais um passo. Vocês ainda dão conta? Isso vai fundo, mas nos torna ricos e amplos. Fechem os olhos de novo.
Agora olhamos para nossos pais da forma como eram. Talvez algumas coisas nos tenham incomodado neles, quando éramos crianças e desejávamos que tivessem sido diferentes. Agora olhamos para eles, como eram como crianças e para onde olhavam. Para que pessoa excluída ou esquecida eles olhavam? Com quem estavam em ressonância e talvez ainda o estejam? Como se tornaram o que são a partir dessa ressonância, desse amor secreto profundo? Junto com eles e o seu amor, olhamos para esta ou essas pessoas e as amamos assim como nossos pais as amaram, quando crianças, mesmo que talvez o tenham feito inconscientemente. Esse movimento profundo foi em direção a alguém para incluí-lo. Permitimos e essas pessoas se fazerem, perdão, permitimos a essas pessoas se fazerem notar em nós também. Olhamos para elas e lhes dizemos: sim, eu vejo você. Eu também lhe dou um lugar em meu coração com amor. Pode continuar? Podemos continuar, Cristiane? Podemos, né? Meditação 4. Para quem nosso parceiro olhava quando criança, agora daremos mais um passo, da mesma maneira. Se quiserem, fechem novamente os olhos e olhem para seu parceiro ou para outra pessoa próxima, com quem vocês têm um vínculo que querem manter. Talvez algo dessa pessoa os incomode. Agora, permitam-se olhar para o lugar para onde ela olha com seu comportamento. Para que pessoa excluída e talvez rejeitada e condenada? Junto com ela, vocês olham para lá com amor. Tudo isso é um exercício para o amor em relação a tudo e todos. Vocês sentem como algo se modifica em nossa alma? O quanto crescemos quando nos deixamos levar por esse movimento? Meditação 5. Para quem olham nossos próprios filhos, agora daremos mais um passo. Fechem novamente os olhos. Olhem para seus filhos ou, se não tiverem filhos, para os filhos de parentes, principalmente para aqueles que lhes causam preocupação, que estão doentes ou que têm um comportamento frio e reservado. Junto com eles, olhem para onde eles olham com esse comportamento ou com essa doença. Que pessoa deseja ser trazida à lembrança através deles? Com quem estão amorosamente em ressonância? Junto com eles, olhem para lá até que vocês tenham em seu campo de visão a pessoa ou as pessoas de quem se trata. Talvez as vejamos de repente, como se tivéssemos acordado de um sonho profundo. Ok, vamos parar um pouquinho então, Cristiane. Ok. Vejam como o Bert agora fez uma jornada, não é? Então, assim, e essa jornada é uma jornada de ampliação da alma. Né? Então, começa assim, tudo aqui que vai sendo rejeitado, começou com uma doença, algo que me incomoda, eu acolho. Aí, de repente, olho para os meus pais e talvez aquilo que em algum momento eu me queixei, né? Eu olho também para onde eles olhavam, né? Para onde esse amor estava em ressonância. E assim também com o companheiro, com a companheira. Eu lembro que alguma vez aqui, eu comentei, eu acho que foi com a Marilícia, eu não estou enganado, assim, sobre autismo, as crianças que têm autismo, e eu falei para ela assim, internamente você diga assim, eu olho junto com você para o seu grande amor e vejo o que acontece na alma. É exatamente isso que o Bert está propondo aqui. Não sei se alguém de vocês estava presente. É assim, olhar também junto com o outro para esse grande amor que eles estavam em ressonância, mesmo sem saber, né? Mesmo inconscientemente. Então aqui o Bert começou desde algo que foi rejeitado ou excluído para a nossa própria jornada pessoal com o cônjuge, depois voltando, retornando para as crianças e para os filhos. Vocês têm facilidade de fazer meditação e fazer essas visualizações, essas jornadas internas? Como é para vocês? Assim, gostaria de saber. Como é, Cristiane, para você? Eu, particularmente, já sou praticante do Mindfulness, já tem 1 ano e meio, né? Então, assim, é algo que
não consigo mais ficar sem. Traz uma centralidade, realmente assim, uma percepção, sabe, e clareza de pensamento que, assim, me fascina ainda bastante. Ainda não tentei, por exemplo, porque eu vou começar o curso de formação em constelação agora, né? Mas a meditação era independente disso, sabe? Bastava até para controlar estresse, né? Ansiedade. Então, assim, quando você faz meditação e você consegue causar essa visualização, com certeza algo acontece. Algo acontece. Agora, assim, e também te falo que ia ser uma pergunta. Para mim, essas meditações que eu acabei de ler, elas foram, assim, até profundas. Elas poderiam ser feitas auto-aplicadas, na verdade? Ou elas deveriam ser feitas com um constelador? Olha, elas estão aí para serem feitas, não é? Então, assim, por isso que eu perguntei se vocês sentem dificuldades, porque, assim, esse é um caminho que o Bert coloca, né, com imagens que nos amplia, né? Isso leva a alma a ficar mais ampla. Agora, por isso, assim, algumas pessoas têm mais dificuldades, outras menos, né? Talvez quando alguém está guiando essa meditação, seja um pouco mais fácil. Eu vi aqui alguns que colocaram assim, para mim é difícil, para mim é muito difícil. Então, o que nós precisamos fazer também na meditação? Nós precisamos nos preparar para fazer essa meditação, né? Então, não adianta simplesmente, eu vou fazer aqui agora, então como é mesmo? Peraí, deixa eu ver, eu tenho que fechar o olho e imaginar que eu sou uma criança, tenho uma doença. Não funciona, porque aí estaria só na cabeça. Mudou a tela aqui do computador, alguma coisa. Não sei Mudou aqui mesmo. Mas tudo bem. Então, é assim, você preparar. E aí, para quem ainda está difícil, observem a respiração. A respiração, ela é uma fonte de conexão nossa. Eu sempre falo assim, olha, você, para viver, né, nascer, você precisa respirar. Nasceu. Morreu, terminou a respiração. Então veja como tudo está ligado nessa respiração, na nossa respiração. E nem sempre as pessoas se dão conta disso. Então é muito importante que você faça uma boa respiração para você entrar numa meditação profunda. Como é essa respiração? Você vai acalmando a sua respiração, só isso, né? Vai suavizando isso. Agora, se quiserem, assim, a própria Sophie com o Cosmic Power que ela traz, ela faz, assim, um procedimento ali dentro do Cosmic Power, que seria primeiro, assim, começar expirando, ou seja, soltando todo esse ar, né? E aí já é um começo, assim, que às vezes as pessoas encontram dificuldade. Que a gente fala assim, expira, a pessoa primeiro dá uma inspirada forte para depois soltar. E quando ela deve soltar apenas, então, somente. E por que ela deve soltar? Porque sim, ela solta tudo. Inclusive nas tensões do dia a dia, se você inspira aquilo, você já traz aquilo para dentro de você. E aí isso já te compromete de algum modo para você estar centrado, sereno, equilibrado para poder auxiliar. Então, expirar significa eu solto, me distancio um pouco e aí eu entro no meu centro e a partir daí sim algo pode vir. Então comecem assim expirando e pela boca, inspirando pelo nariz, até que você sinta que a respiração vai acalmando. Começa a respirar apenas pelo nariz, de forma bem suave, bem tranquila, e aí você entra na meditação, nas visualizações. Sim, e veja como é. Sim, mas eu vou insistir só mais um pouquinho, e até peço se Eurico, se não me engano, Eurico está presente. Como eu estou no celular, não tem como eu ver todos os participantes. Mas, por exemplo, se mesmo preparando, né? Eu fico pensando, porque a nossa mente, até que a gente realmente consiga fazer o que as meditações pedem, que é a separação da mente, né? Porque a mente, o pensamento e tudo, eu fico pensando, e por isso que volta a pergunta,
mesmo assim, você acha que... Porque são profundas essas meditações. E, assim, o auxílio de uma pessoa com mais experiência ou que já tenha passado pelo processo seria realmente o mais ideal, né? Porque eu fico pensando assim, porque na hora de ler eu já me senti tocada por um dos tópicos. Aí eu fico pensando, mas será que eu poderia confiar na minha própria intuição, de que eu esteja vendo realmente o problema que precisa ser visto, acolhido? É nesse sentido, entendeu? Sim, entendi. E isso é bem pertinente. E eu costumo dizer assim também que eu tenho, às vezes, receio das pessoas que se tornam autossuficientes demais também, né? Que acham que podem tudo o tempo todo. Então, Cristiane, claro que precisamos uns dos outros, né? E esse auxílio é muito bom. Então, para você fazer isso sozinho, você realmente precisa estar totalmente sem intenção, né? E quando você tem a dúvida, você já está, por assim dizer, contaminado com alguma intenção ou com alguma imagem, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma imagem do meu companheiro, que ali, aquilo, eu não concordo, ou ali eu gostaria que fosse diferente, ou em mim, o que é que eu estou fazendo? Então, assim, isso se torna difícil, porque você vai acabar entrando também em um julgamento dentro disso, e achando que está fazendo uma excelente meditação e que ali teve uma ótima resposta. Então, assim, na dúvida, sim, é bom que um profissional, né, com um constelador ou outro, assim, possa fazer um acompanhamento. Agora, você pode fazer, assim, e faça sem qualquer tipo de intenção mesmo. Apenas pare, você vai fazer a sua paradinha e veja se vem alguma imagem. Ah, um sinal veio para mim, eu vou prestar atenção nisso daí. Quando você vai uma outra, vai vir um outro sinal. Ou às vezes não vai vir nada naquele dia. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque não é todo dia assim que realmente a pessoa consegue parar com todo o seu centramento, totalmente isento, né, de intenção, de tudo, e fazer uma meditação assim pura. Mas é bom fazer do mesmo jeito, né? Mesmo que você ache que não valeu, assim, fala, nossa, hoje eu não consegui, meus pensamentos estavam mais acelerados, e é ótimo, de toda sorte é ótimo. Agora, eu concordo com você, sim, que tantas vezes é bom que a gente tenha alguma outra pessoa também que possa dar esse caminho com essa isenção. Eu gosto de fazer esses movimentos dentro das constelações, inclusive, assim, quem tem participado um pouco comigo tem visto que cada vez mais, ao invés de constelação, a gente está fazendo essa jornada interna, e que a pessoa, então assim, aí eu vou seguindo junto com a pessoa esse movimento que vai se apresentando para a pessoa, porque ele se apresenta também para mim, de algum modo, e a gente segue junto, né? Então ela tem também um suporte com relação a isso. Não que eu esteja ali para auxiliar, apenas para segui-la, olhar junto. E aí tem um grande efeito, porque assim, com essa presença, né, a pessoa consegue entrar em camadas mais profundas. Coisa que muitas vezes, individualmente, ela fica em um nível talvez mais superficial. Teve um momento que o Bert, ele propôs fazer autoconstelação. Alguém já ouviu isso? Já. Quem falou já? Cristiane? Todos aqui? Então, o Bert também, alguns workshops, assim, ele fez essa proposta de autoconstelação. Por exemplo, para mim, naquela época, foi algo muito difícil. Eu tinha um limite para mim, tinha um limite. Isso não prosseguia, assim, ele estava começando, ele teve um seminário no México que ele falou bastante assim sobre isso, incentivou. E aí, como você, assim, como nós estamos falando da meditação, aquela autoconstelação para mim também, ela, naquele momento eu não conseguia ir prosseguir com ela em camadas mais profundas, sem estar assim totalmente isento, né, da minha própria intenção. E aí então eu parava ali, porque eu mesmo percebia que, opa, isso aqui está me deixando dúvida, não é? Isso aqui não está trazendo clareza, inclusive, porque eu estou percebendo que eu estou tentando conduzir algo. Então você tem que estar muito distanciado
para olhar para uma situação de fora e ao mesmo tempo fazer parte dela. O Marcos. Sim. A Mônica fez uma pergunta aí. Você quer que leia ou quer ler? Deixa eu ver. O Bert partiu de que meditação? Qual ele praticava? Faço meditação há muito tempo, uma tradição budista que é exatamente assim posicionada. Mônica, cadê a Mônica? A Mônica não está aqui, não estou vendo. Olha, é muito difícil você falar assim do Bert, no sentido de que... Ou a Mônica ali. Agora eu estou vendo. Mônica, eu não sei te dizer assim, o Bert teve um contato com tribos, inclusive também, né, com budistas, assim, e o Bert, ele integrava tudo. O Bert, ele falar assim que o Bert teve algo, assim, só aquilo ali, é bem difícil. É bem difícil. Eu não saberia te dizer, assim, se teve algum método, por assim dizer, que onde ele se identificou, começou e ampliou, porque o Bert, aquele que eu falei assim, ele estava tão centrado o tempo todo que ele baixava essas informações, né? Essas informações chegavam. Então, assim, no mesmo momento que ele tinha contato com algo, aquilo se ampliava de algum modo, também quando chegava para ele. Então, já não era mais só aquilo, né? Era aquilo e mais um pouco. Agora, claro que isso que a gente está falando e essa forma de fazer, eu, por exemplo, não conheço o budismo, mas já sei que pessoas que praticam e fazem, falam, mas é isso que a gente faz, né? É dessa forma que a gente faz. Então, com os monges, assim, e eu acredito que sim, essa informação está disponível e chega para nós. Mas eu não saberia te dizer qual foi o caminho que o Bert começou a trilhar e que daí desenvolveu algo próprio. Não sei te dizer, Mônica. Você queria falar alguma coisa, Mônica, sobre isso? Até porque você falou que é budista e faz isso. Como é para vocês? Compartilha com a gente. Dá para ouvir? Está me ouvindo? Sim. Não, porque, por exemplo, tem meditações, né, que eu conheço aí, a pessoa faz para buscar o vazio, né, esvaziar a mente. Na minha tradição budista que eu pratico, é posicionada, não tem essa coisa, né? Por exemplo, tem um livro, tem lá 21 meditações, tem uma delas que para você entrar, né, para você, por exemplo, treinar para o sentimento de compaixão, você tem que seguir um método, né? Não é uma coisa assim vazia. Então é direcionada, né? Temática, tem várias coisas assim. Legal essa coisa do Bert. Quero tentar fazer a dele. Obrigada. E justamente isso que você está trazendo, assim, existem meditações que eu faço, assim, justamente porque eu quero visualizar algo talvez específico, né, que seria isso, um guiado mesmo, mas ao mesmo tempo eu me exponho àquilo que se apresenta de modo que eu não deixo que a minha intenção interfira no resultado daquela meditação. É nesse sentido, tá, Mônica? Assim, então eu posso fazer uma meditação para visualizar algo que está acontecendo no meu casamento, com o meu filho, algo assim, né? Mas ainda assim, essa é o início e depois eu me exponho totalmente ao que se apresenta. Sim. Né? Então é esse que é o cuidado, assim, a sutileza dele. O início para todas, né, em geral, é a respiração para depois fazer onde você tem que trabalhar. Então, o caminho é a respiração. Obrigada. Exato, obrigado a você. Podemos ir, Cristiane. O amor, pode ler? O amor a tudo e a todos. Alguém ainda tem dúvidas de que todas as crianças são boas? Nós como crianças? Nossos pais como crianças? Nossos parceiros como crianças? E nossas crianças também? Todos são bons. Isso é o amor a tudo e a todos. Expressa-se em algo completamente simples, olhando para todos e dando-lhes um lugar em nosso coração.
Há uma postura interna relacionada a isso. Jesus, uma vez, a expressou em uma frase. É uma bela frase. Sejam misericordiosos como o meu Pai Celestial. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Por quê? Ele está em ressonância com todos. A alma familiar. A nova compreensão que vem à tona através desse trabalho é que todos nós estamos conectados a uma alma maior, a uma alma familiar. Então, falamos também de um campo espiritual, embora essa expressão tenha pouca serventia em nosso contexto. Em outro contexto, sim. O campo espiritual é um campo no qual aquilo que está separado deseja ser unido. É um movimento consciente. Esse campo possui o objetivo claro de trazer algo à consciência. Por isso, prefiro falar aqui de uma grande alma, de uma alma em comum à qual nos sentimos conectados a todos que pertencem. Quando um movimento nos traz a consciência de que ainda há algo para o qual devemos olhar, algo entra em ordem no campo. Entra em ordem porque excluídos ou esquecidos vêm para a consciência. Assim, na alma do indivíduo, algo é colocado em ordem, algo que quer conectar o que está separado. Esses movimentos são movimentos do amor. Muitos tipos de comportamento de crianças que nos preocupam são comportamentos do amor, movimentos muito profundos do amor que desejam unir algo. Quando os pais compreendem e colocam isso em ordem também em suas almas, a alma familiar em sua totalidade penetra em uma outra força. O principal é que ninguém mais precisa trazer algo esquecido ou excluído à consciência através de seu comportamento. Todos ganham uma liberdade maior dos emaranhamentos, trazendo à tona o amor oculto. O que é trazido à tona em crianças através de seus comportamentos, embora angustiante, revela-se como algo para o qual os outros se recusam a olhar por si próprios, embora isso seja necessário no sistema. A criança assume isso para si. Ela olha com amor para os excluídos. Por trás desse comportamento atua um amor oculto. Por isso, ao trabalhar com crianças difíceis, não olhamos tanto para a criança, mas sim para onde a criança olha. Então entra em ação um movimento curativo que liberta a criança, porque os outros também olham para onde devem olhar. A criança não precisa mais olhar para lá no lugar deles e se comportar de forma correspondente. Esse é o procedimento fundamental em nossos esforços para ajudar as crianças. Se considerarmos o que acontece com muitas crianças, quando são tratadas e recebem medicamentos como se algo não estivesse certo com elas, ignoramos seu amor. Através de seu comportamento, estão fazendo algo para os outros, para os adultos. Por isso, esse tipo de ajuda que podemos vivenciar aqui é revolucionário para as crianças e abre novas possibilidades. No entanto, a criança fica aliviada apenas quando não olhamos predominantemente para ela, mas para onde é atraída e para o que deseja fazer pelos adultos. Desta forma, fica liberada. Os pais e todos aqueles envolvidos devem mudar, devem dirigir o olhar àquilo para que, até então, ainda não dirigiram. Assim, um desenvolvimento de crescimento inicia-se primeiro nos pais. Somente assim as crianças estão livres. Vamos parar um pouquinho, Cristiane, porque também eu percebo que daqui a pouco a gente está chegando à nossa hora. As crianças fazem isso de uma forma muito bem, né? Elas se colocam nesse serviço, né? E pelo sistema todo, assim. Claro que pelos pais que estão ali mais próximos. E eu sempre digo assim, olha, na alma não se esconde nada das crianças. Nada, nada. Né? E aqueles que têm filhos podem perceber isso de uma forma muito clara.
né, com muito maior clareza, porque os filhos o tempo todo eles vêm e nos mostram, né, a nós como os pais aquilo que precisa ser olhado. O que precisamos como pais é justamente então ampliar esse olhar, né, porque também traz algo que é difícil para os pais, traz algo que é exigente para esses pais, e é justamente para onde eles devem olhar. E por isso que as crianças, tantas e tantas vezes, elas são assim, rotuladas, né? Vão ali, recebem um medicamentozinho, né? Essa daqui tem déficit de atenção, essa aqui tem transtorno obsessivo, essa tem isso, essa tem aquilo. E assim, quando eu vou etiquetando as crianças, eu não olho para aquilo que ainda deve ser olhado e para onde a criança olha. Por isso que o Bert fala tantas e tantas vezes, olha, quando vem a criança, eu trabalho com quem? Eu trabalho com os pais, geralmente. Porque a criança só está mostrando algo. E esse mostrar algo também, assim, libera a criança quando eu olho além da criança. Porque quando a criança entra em um determinado comportamento, a tendência é olhar e fixar esse olhar apenas na criança, como se a criança fosse o errado, né? Ou fosse o problema. Quantas vezes fala assim, não, meu filho é um problema. Já ouviram isso assim? Não, meu filho tem um problema. E aí, quando a gente vai olhar de uma forma bem mais ampla, a criança está trazendo tudo aquilo que está ainda separado dentro desse sistema. Então, é muito legal quando o Bert fala assim, né, que todos são bons, e depois ele vai comparando assim, né, todos que também fomos crianças e como crianças também somos bons. Então, todos são bons. Então, esse livro aqui, assim, e os workshops que o Bert fazia, tinha uns workshops antigamente que era assim de pais e filhos, né? E aí isso se estampava de uma forma realmente muito clara, quando ele fazia esse trabalho junto, né? E se percebia várias e várias vezes que deveria se olhar não para a criança, né? Mas para os pais. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo um workshop e a mãe trouxe a criança, né? E para trabalhar a criança. Uma criança devia ter uns 12 anos, assim, 11 anos. E aí, eu só comecei a fazer um exercício, nem era a constelação dela ainda, assim. Um exercício, e os dois ficaram juntos, a mãe e o filho. E eu estava dizendo, assim, do olhar, como é quando os pais olham, né, para essa criança como o problema, né? Como, assim, inclusive como os pais se preocupam com essa criança, o que acontece com esse olhar pura e simplesmente de preocupação. E deixei os dois se olhando e fui falando. Olha a preocupação que ela traz, né? Porque às vezes você olha para a criança e fala isso, isso, aquilo. Às vezes você fala outra coisa, assim, assim, assim. E aí, de repente, a criança pegou e levantou a mão assim. E ela estava ali olhando para a mãe. Aí ela disse assim, é tudo isso que ela fala para mim. É isso que ela fala para mim. E aí veja o coração dessa criança, o quanto estava assim, gritando, né? E depois ela pôde olhar assim para algo além da criança e perceber que a preocupação em si apenas, né, tira força dela e da própria criança. E aí ela pode olhar além o que a criança estava trazendo para ela. E foi um movimento muito bonito, assim, de ver mãe e filho se olhando além desse problema, por assim dizer. E é esse olhar que o Bert traz aqui para nós, né? Além da criança também. Marcos, Chega. você está falando além do problema, nós já fomos além do tempo. Já? Já. Mas foi muito, muito bom, Marcos. Muito obrigado pela tua presença aqui, sempre elucidativa para nós. Quem não assiste aqui ao vivo, não participa aqui ao vivo, assiste depois e sempre você, o René, trazendo a sabedoria hellingeriana para nós. Muito obrigado e obrigado pela nossa leitora, Elizabeth, obrigado por todos os presentes que vêm aqui iluminar esse trabalho nosso.
E eu agradeço também, quem fez a leitura foi a Cristiane Hamilton. Obrigado por estar hoje aqui. Sim. Cristiane Duarte. Estar hoje aqui com vocês. O Hamilton falou algo assim, né? Aqueles que estão aqui, olha, eu fico olhando um pouco assim, né, de vocês, assim. E para mim, olhar para vocês, assim, eu estabelecer um pouco dessa conexão, né? Entrar nessa ressonância com todos vocês que estão aqui. Então, para mim é muito importante, assim, eu particularmente gosto muito quando eu vejo a carinha de vocês aqui, quando alguém que faz a pergunta vem e traz a pergunta, assim, né, no vídeo, porque para mim é uma maneira, assim, bem mais fácil de me conectar com cada um de vocês, assim. E é muito bom ver todos vocês aqui. Então, muito obrigado a todos aí, e seguimos, né? Temos aí, próxima terça-feira, acredito que seja o Renê que vai estar aqui com vocês. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite.